Muitos estrangeiros e até falantes de outras variações do português têm elogiado o jeito único de falar o português do Brasil. Mas afinal, por que ele soa tão diferente e especial hoje? Para entender isso, precisamos voltar no tempo e analisar como essa língua começou a se formar logo após a chegada dos portugueses. E antes de continuar, vamos ouvir como o português era falado no início da colonização, quando o idioma trazido por Portugal começou a se misturar com as línguas indígenas e dar origem às primeiras formas do português no Brasil. Quantos livros você lê por mês, mais ou menos? 5, 6 livros só, porque eu não tenho tempo, sabe? Mas se eu tivesse mais tempo, eu leria mais. E que tipo de literatura que você gosta? Eu gosto muito de Machado de Assis. Você gosta de ler? Eu gosto, leio muito. Que tipo de livro? Policial, romance, variedade. Quantos você lê por mês, mais ou menos? Uns 15 a 20 volumes. Você lê muito? Mais ou menos, quando há tempo para ler. Mais ou menos quantos por mês? 4. Quantos você lê por mês, mais ou menos? 3 livros. E você compra todos que você lê? Compro, eu gosto. O senhor lê quantos livros por mês? 2 em média. Quantos o senhor lê mais ou menos por mês? Nesse mês eu li 3 livros. E o senhor compra todos que o senhor lê? Compro. Você gosta de ler? Gosto. Que tipo de livro? Romance, né? Tem algum autor preferido? Monteiro Lobato. Quantos livros você lê por mês? 2, 3, depende do tempo que der. E você compra os livros todos que você lê? Compro. Brasileiros, eu tenho uma dúvida. Brasileiros, esse vídeo é para vocês. Antes da chegada dos portugueses, antes das expansões, de tudo que passou, que você sabe. Por exemplo, nós na África falamos as nossas línguas tradicionais, que são Umbundo, Chokwe, Lingala, Kikongo, Kiswahili, Chiluba, tem várias línguas. Cada tribo falava a sua língua antes da chegada dos portugueses. Tá entendendo? Quando os portugueses chegaram, ensinaram também a língua deles e nós, hoje em dia, na África, eu acho que quase todos os países da África falam a língua dos colonizadores e a língua tradicional que eles falavam antes. Tá entendendo? Agora, a minha dúvida é, eu tenho acompanhado muitas coisas do Brasil, eu sou muito fã dos brasileiros, acompanho a Virgínia, acompanho tudo do Brasil, todas as fofocas do Brasil eu acompanho. Mas eu dei conta de uma coisa pequena, mas muito importante. Por que os brasileiros só falam português? Será que antes da chegada dos portugueses, os brasileiros eram mudos? Não falavam, não se comunicavam? Será que antes da invasão dos portugueses, o Brasil não tinha ninguém? Que eu saiba, tinha pessoas, os indígenas, se não me engano, mas esses indígenas falavam qual língua? Falavam que língua? Qual é a vossa língua tradicional? Qual é a língua que vocês falavam antes da chegada dos portugueses, dos espanhóis, dos ingleses, antes da puta que pariu? Vocês falavam que língua? Eu quero saber a língua que vocês falavam antes da chegada dos portugueses, porque eu só vejo vocês a falar em português. Qual era a vossa língua? Por favor, respondam só aqui nos comentários, me tirem só essa dúvida, por favor, Falem só qual era a vossa língua antes da chegada dos portugueses. Será que eram mudos? Não conversavam? Antes da chegada dos colonizadores de Portugal ao território que hoje é o Brasil, não existia uma única língua falada em todo o território, mas sim centenas de línguas diferentes. O que havia era uma grande diversidade de povos indígenas, cada um com sua própria cultura, tradições e formas de comunicação. Essas línguas pertenciam principalmente a famílias linguísticas como o Tupi, o Macro-G e outras menos conhecidas hoje. Entre elas, o Tupi foi uma das mais influentes, especialmente no início da colonização, porque chegou a ser usado como uma língua de comunicação entre diferentes povos indígenas e também entre indígenas e europeus, sendo chamado de língua geral em algumas regiões. Essas línguas indígenas eram complexas, ricas e totalmente desenvolvidas, com estruturas próprias, vocabulário amplo e formas únicas de expressar o mundo ao redor, incluindo a natureza, os animais e a espiritualidade. Quando os portugueses chegaram, o contato entre essas línguas
nativas e o português deu origem a uma grande troca cultural e linguística que influenciou profundamente o modo como o português brasileiro se formou ao longo do tempo. Isso é muito falso. Por quê? Então, tu estás-me a dizer que no Grajaú tu bebias água da torneira e aqui em Veneza tu não quiseste beber água da torneira? Sim. Fresco. Mano, Veneza é sujo, mano. Lá Quê? A senhora disse que a água era potável, louco. Ela é o quê? Potável. Não, peraí, peraí. Pronto, lá vai. Vai começar. A água, ela é o quê? Potável. Potável, né? Pelo amor de Deus. Ai, pronto, vai começar. Água. Água é potável. Vamos lá, vamos soletrar mais uma vez. P. P-O. P-O. Boa. P-O, né? T-A. T-A. V-E-L. V-E-L. E não, E. L. E. E no final? L. L. Potável. 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 Pra mim não dá. Vai, chega. Água potável foi de fuder. Não, esse é o limite, não tem como. Água potável. Não, água potável não dá. Temos um debate com os comentadores da TVI, José Miguel Júdice, Fernando Medina, Manuela Ferreira Leite. E chega ao fim a briga na justiça em torno do gato Rubinho, que ficou famoso. Mas já, 2R, agora que eu estou a começar a andar mais contigo, percebo que no Brasil há muita coisa diferente, mano. Como assim diferente? Diferente. Diferente? Diferente. Diferente? Diferente. 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 Uma pergunta para os brasileiros. Por que vocês colocam o não no final da frase? Tipo, vocês estão falando uma frase em negação, mas o não tá no final, não tá no começo, como geralmente é. Tipo, por que eu tenho que adivinhar que uma frase é em negação? Vou colocar um exemplo assim para vocês. Tipo, eu pergunto, posso comer esse pedaço de bolo aí? E vocês respondem, pode não. Pode não. Você falou pode, eu já comi. Tipo, você tem que começar com não pode. E acontece ao contrário também. Tipo, pergunto, você vai comer esse pedaço de bolo? E você fala, vou comer não. Tipo, você fala, vou comer, e eu já falei, tá, ele vai comer. E no final, não. Tá, então não vai comer. Por que eu tenho que adivinhar? Eu não entendo. O dia que eu realmente entender o português, eu acho que vai ser o dia mais feliz da minha vida. Como o português brasileiro e o português de Portugal são diferentes? É bastante diferente, é um pouco mais cantado, o sotaque é diferente e muitas palavras também, o significado é um pouco diferente. É basicamente a mesma língua. É a mesma língua, no caso, né? Para mim é completamente igual e eu consigo perceber 100% o português do Brasil. Algumas palavras temos diferente, o que é engraçado às vezes quando estamos a falar e eles pedem, normalmente os brasileiros pedem para repetir, porque quando nós falamos muito rápido eles muitas vezes não entendem. E acho que ao contrário é mais fácil, se eles falarem mais rápido pode haver algumas diferenças a nível de palavras, mas para nós é fácil de perceber. Eu acho que o português de Portugal... Ele soa bravo, meio quadrado. Ele soa tradicional demais. Eu acho que o brasileiro é muito mais aberto. Eu acho que em Portugal nós somos um bocadinho mais sérios. Também da maneira de nós falarmos. Eu acho que dá para ver. É mais um Brasil é mais oi, como está? E em Portugal é sempre oi, tudo bem? Então acho que nós somos assim um bocadinho mais reservados, se calhar. O português do Brasil é uma das formas mais únicas, compreensíveis e musicalmente marcantes de toda a língua portuguesa. Ele se desenvolveu a partir do português trazido por Portugal durante a colonização, mas ao longo dos séculos passou por um processo natural de transformação que o tornou diferente e especial. No Brasil, a língua recebeu influências de diversos povos, principalmente indígenas e africanos, o que ajudou a criar um vocabulário rico, expressivo e cheio de identidade própria. Além disso, o modo de falar brasileiro se destaca pela sua sonoridade mais aberta, pelo ritmo mais leve e pela entonação mais musical, o que faz com que muitas pessoas considerem o português brasileiro mais agradável de ouvir e mais fácil de compreender em comparação com outras variações. Essa musicalidade não é apenas estética, mas também cultural, refletindo a diversidade e a criatividade do povo brasileiro. Outro ponto importante é a clareza na comunicação, já que o português do Brasil tende a ser mais direto e adaptável em diferentes contextos, o que facilita o aprendizado para estrangeiros.
Por tudo isso, o português brasileiro não é apenas uma variação da língua, mas uma expressão viva de cultura, história e identidade que encanta pelo seu som, pela sua fluidez e pela forma como transmite emoção e significado ao mesmo tempo.